Nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, Salmo 133. Talvez na sua Bíblia já esteja até gasto, né? Salmo 133. Isso, desliga esse avião aí. Amém? Quem achou, diga amém. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Pode se sentar. Eu quero dar alguns avisos aqui antes de começar a palavra. Se o seu celular estiver ligado, você desliga ele agora, por favor. Se você não tem uma Bíblia de papel, peça para os obreiros que eles vão arrumar para você. E eu quero pedir que você receba com respeito a palavra de Deus. Se você precisar levantar, em último caso, você levante. Senão, fica aí, tá? Nós estivemos esse final de semana lá em Serra Negra, com algumas mulheres, e foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Foi bom, mulheres? Elas estão meio acabadinhas, assim, não repara, não? É que foi muito agitado, né? E foi muito interessante que Deus nos alcançou nesse final de semana de uma maneira muito especial. E tudo aquilo que nós planejamos, o Senhor nos surpreendeu com mais. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. E quando nós voltávamos hoje, o Espírito Santo começou a me incomodar com relação a uma palavra. Oi, Tiago. Bom, querido. Com uma palavra, Tiago. Comunhão. Diga comigo, comunhão. É uma palavra que às vezes a gente não entende muito bem o que ela significa, ou às vezes a gente faz de conta que não entende. E o Senhor começou a falar claramente comigo a respeito de comunhão. E o recado vai ser entregue nessa noite. Se você receber, querido, glória a Deus pela tua vida, e a bênção virá sobre você. Se você não receber, sinto muito. A minha parte eu fiz. A definição de comunhão no dicionário é realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos. Diga comigo, sintonia de sentimentos. Olha que interessante. Bom isso. Sintonia também de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação de ideias. Aí nós começamos a pensar, nossa, pastora, será que eu dou conta disso? Diga assim, Deus me capacita. Amém, irmãos? Porque se a palavra dele diz que onde há comunhão, há bênção e vida para sempre, ele próprio vai se encarregar de nos capacitar. Amém? Se a gente quiser. Quem entra sem ser convidado é o diabo, que ele é ladrão e salteador. O nosso Deus, ele é gentil, ele é cavalheiro. Então, muitas vezes, nós temos tudo, Deus quer nos entregar, e nós pensamos, sintonia de sentimento, pastor. Mas você sente uma coisa, eu sinto outra. O que você sente por Deus, irmão? Qual é o seu sentimento por Deus? É o mesmo que nós temos, será? E a palavra comunhão, na Bíblia, na origem grega da palavra, é koinonia. Às vezes as pessoas usam essa palavra e acham chique. Porque os crentes estão ficando um povo muito exibido e muito fútil, muito superficial. Eles acham uma palavra, não sabem nem o que é direito, começam a usar. Koinonia. Ai, que chique. Vou falar assim, as pessoas vão pensar que eu sou culto. E koinonia, eu acho muito interessante, ele é utilizado no grego como companheirismo. Participação, compartilhamento. Aí você começa a pensar,
Deixa eu ver como é que está a minha parte nisso. Contribuição com o próximo e com Deus. Aí nós vamos pensar hoje. Voltemos no Salmo, que fala como é bom e agradável viverem unidos os... Eu sou sua irmã, prazer. Nós temos um mesmo Deus. Como é bom e agradável. E às vezes a gente chega, no domingo até que às vezes você chega com a carinha melhor, um pouquinho assim, os olhos inchados, porque dormiram a tarde inteira, mas é um pouquinho melhor. Na quarta-feira tem irmão que chega, que eu fico pensando, eu falo, será que ele está achando bom estar aqui? Será que ele está com ódio de mim? Será que ele está querendo me matar? Ou será que ele está querendo me jogar desse púlpito para baixo? Que a cara é muito feia. E às vezes nós pensamos assim, até ministrei isso para as mulheres esse final de semana, pensamos assim, não, pastora, mas eu oro. Eu tenho comunhão com Deus, eu leio a palavra. Eu quero dizer uma coisa, filho. Quando nós temos comunhão com Deus, lemos a palavra, oramos, consagramos a nossa vida, isso reflete aqui, ó, em primeiro lugar. Reflete na nossa atitude, reflete no nosso olhar, reflete da maneira como nós nos comportamos nos lugares. E aí eu começo a pensar, será que nós estamos preparados para receber essa grande bênção que diz o Salmo 133, que fala que nós vamos receber um óleo precioso, nós vamos receber um orvalho, que é algo que nos traz refrigério, nós vamos receber a bênção e a vida para sempre? Quem aqui quer a bênção, diga amém. Você está entendendo, filho? Na comunhão há cura, por isso o diabo faz de tudo para que não haja comunhão. Na comunhão há bênção, por isso ele faz de tudo para que não haja comunhão. Na comunhão há cura, a unção, a bênção, a vida e a alegria. Amém, irmão? E aqui é muito interessante essa questão do significado da palavra, que fala, quando fala de sintonia de sentimentos e de modo de pensar, agir ou sentir da mesma maneira. Aí a gente vai pensar assim, não, pastora, mas cada um é de um jeito. Pastor Maurício prega tão bonito, que pena que eu vim visitar o dia que é a pastora. Cada um é de um jeito. Imagina. Agora diga assim, o nosso Deus é um só. Amém, irmãos? Ou você serve um outro Deus que eu não estou sabendo? É aí que entra a questão de nós termos o mesmo sentimento. É aí que entra a questão de nós recebermos a bênção através da comunhão. Vai comigo na sua Bíblia, no Salmo 84. Vamos ver mais uma coisinha sobre comunhão. Hoje nós vamos ser curados nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, irmã? É assim que a gente é liberto, na comunhão. É assim que a gente é curado, na comunhão. Salmo 84, 10. Achou aí? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Diga assim, na comunhão. A alegria. Faz cara de feliz. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Irmão, na comunhão, alegria. Não é fingimento, é um sorriso bonito. Viu, Duda? Melhora essa cara. Na comunhão, alegria, Duda. Ai, mas não era aqui que eu queria estar. É? Fica aqui, fique. Vai ser bom que às vezes você vai para o céu. Olha que interessante essa questão. Às vezes a gente fica pensando que quando a gente está com um monte de gente em volta, a gente acha que isso é chato às vezes. Ai, que canseira que meus filhos ficam falando na minha cabeça. Ai, que canseira do meu marido. Ai, que canseira do meu pai e da minha mãe. Aí na hora que perde, quase quer morrer junto. Não é assim? Então diga comigo assim, a companhia. Amém? Por que companhia? Vocês já viram tanto que é bom você ter alguém para compartilhar? O pastor Maurício, esse final de semana, quase morreu. Chorou o fim de semana inteiro. Ficava me ligando.
Isso é meu sonho. A realidade... que não está nem aí para mim. A realidade é que ele falou que ele molhou as plantas, deixou tudo pisado, não teve ninguém para falar, lavou o carro na garagem, deixou a garagem suja, ninguém falou para ele, só que não tinha o que comer. Às vezes nós pensamos que as pessoas são impedimento, são um atrapalho, são um estorvo na nossa vida. Mas quando a gente fica sozinho, a solidão é algo muito triste, irmãos. E a solidão espiritual é algo que atrapalha a bênção do Senhor nas nossas vidas, amém? Às vezes nós queremos nos fechar tanto, nos resguardar tanto, e no momento que a gente passa uma luta, aí a gente lembra, ai, tem o pastor, não lembra da pastora, lembra do pastor? Ai, tem o irmãozinho tal, que eu sei que ele é um homem de oração, tem a irmãzinha tal, que eu sei que ela ora, aí você lembra da comunhão, muita cara de pau, né? Aí lembra da comunhão. E na comunhão a alegria. Diga comigo, a alegria. Entendeu? E aqui nesse salmo é muito claro. E eu achei muito interessante, quando eu comecei a pesquisar a respeito, porque Deus foi falando comigo e eu fui procurando. E eu sou ruim de endereço, irmãos. Eu tenho um problema com o endereço das coisas na Bíblia. E eu fui procurando. Falei, gente... é alguma coisa nesse sentido, esse número, e eu vou nos números tudo errado. Aí eu peguei e comecei a pesquisar, na hora que eu vi esse Salmo 84, falei, gente, Deus é muito bom, a palavra dele é isso mesmo. Olha aqui como que fala, um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. E quantas vezes nós passamos 1000 dias em outro lugar e não queremos estar um dia na presença do Senhor em comunhão? E aqui tem uma outra palavra que eu acho muito interessante, de Hebreus, que fala que nós temos que estimular, considerar uns aos outros, estimular ao amor e às boas obras. E às vezes nós somos um estímulo tão ruim, ou às vezes nós desestimulamos, nós desanimamos as pessoas. Diga assim, na comunhão Deus ordena a bênção. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10. Vou ler essa palavra com você. Hebreus é difícil, né? Olha no índice, filho. Se você não sabe. Hebreus 10, 24. Amém? Eu vou ler, que você está demorando muito. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, essa eu gosto, e também mais, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe que dia que é esse? Quem sabe que dia que é esse? Vamos ver. A volta de Jesus. Onde você quer ir, filho? Nós estudamos o mês inteiro sobre isso. E eu quero me deter nessa palavra, porque aqui fala uma coisa muito interessante, que fala, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Às vezes nós não temos consideração nem com a gente mesmo. Não temos consideração nem com os de casa. Tratamos de qualquer jeito e achamos que estamos abafando. E aqui essa palavra nos dá uma ordem que nós devemos considerar uns aos outros para estimular o amor e as boas obras. Por isso tem faltado tanto amor, por isso tem faltado tantas boas obras, só as coisas ruins que o povo tem feito dentro da igreja. Misericórdia. E depois no verso 25 fala, não deixemos de congregar. Sabe o que é congregar? Estar em comunhão, estar na igreja. Vim no culto, menino. Nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes nós achamos assim, 2 cultos na semana é muito para mim. É, filho? Quantos dias você trabalha por semana? Tem uns que até mais de 7. Se a semana tivesse 10 dias, trabalhava 10 dias. E às vezes nós começamos a pensar, você tem estimulado as pessoas a quê? Você tem sido instrumento de quê? De bênção? De maldição? De dúvida?
Às vezes nós colocamos dúvida nas pessoas, porque nós vamos falar, não, eu amo o Senhor, eu estou em comunhão. Você está em comunhão. A gente fala muito no dia da ceia, o pastor fala, pastor é chique. Você que está em comunhão com a sua igreja pode tomar a ceia. Sabe o que é comunhão, irmão? Não tem jeito de você ter comunhão se você não vem na igreja. Não tem jeito de você ter comunhão se você não estimula e não ama os irmãos. Não tem jeito de você ter comunhão. Você não vai ter o mesmo sentimento. Você não vai pensar da mesma maneira. Você não vai adorar o mesmo Deus. Porque nós estamos adorando o nosso ventre. E aqui eu acho muito interessante essa palavra, porque às vezes tem gente que fala, tem alguns desigrejados aí, que fala que não precisa de igreja. Não precisa de estar em nenhum lugar. Eu oro na minha casa, eu assisto o culto lá na televisão, eu tomo a ceia sozinho. Isso não existe, porque essa palavra é clara. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Naquele tempo já existia, não é novo isso. Sabe por quê? Satanás quer que a gente perca a bênção, que a gente perca a unção, que a gente perca a alegria, que a gente perca a vitória que Deus já nos deu. Amém? Você está entendendo o porquê da comunhão, querido? Será que está dando... Quem está entendendo, diga amém. Então melhora a carinha. Faz cara de entendido. Cara de sabido. Salete, esses meninos estão desse tamanho já. Eu estou velha mesmo. Mas uma velha bonita e enxuta. Não, muito enxuta não. Às vezes, nós pensamos assim, posso me resolver sozinho. A palavra não diz isso, irmão. Isso é antibíblico. Posso comer uma vez por semana. Quero ver os gordinhos aí comer uma vez por semana só. As irmãs lá no hotel falavam, ai, mas parece que está vindo a outra refeição, não estou com fome ainda. Mas ia, enchia cada pratão, falava, ai, vou fazer de conta que eu não conheço. Nem queria que as caixas de camiseta para os outros não verem que estava comigo. Nós, às vezes, somos tão desesperados pelas coisas naturais. Nós somos tão doidos para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ficar bonito, saradão. Nós somos tão desesperados para ter as coisas, ter um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa chique. Agora, esse negócio de marca, né? É uma bobagem. Uma bobagem. Tem coisa de qualidade, mas coisa de grife, irmão. Toma cuidado, que às vezes nem é. A gente é tão bobo, né? Ai, é dos Estados Unidos. Estados Unidos tem porcaria. Não é tudo bom lá, você está achando? Que isso? Vai ser bobo. E às vezes nós começamos a ficar tão doidos por causa das coisas. E eu quero te perguntar, você é doido por causa de Deus? Você é doido para ajudar os irmãos? Você é doido para desempenhar o seu ministério? Você é doido para poder fazer o melhor que você tem, que Deus tem te dado? Ah, pastor, é muito difícil. Eu estou muito cansado. Sabe, a escola bíblica é às 9 da madrugada, é o único dia que eu durmo. Não dorme, filho. Melhor você não dormir para o céu do que você dormir para o inferno. Porque lá você vai ficar acordado queimando. Não dorme não, sabia? Agora no céu nós vamos sentar. Meu sogro falava que no céu a gente ia sentar nas nuvens e comer flor. Mas não é isso que está na Bíblia não, tá, irmãos? Então, às vezes, nós não aceitamos. Aqui no finalzinho do verso 25 de Hebreus, fala assim, antes façamos admoestações. Essa palavra, que parece um trava-língua, ela quer dizer, chamemos atenção. Vamos exortar. Ai, não, pastor, exortar. A senhora só sobe aí para exortar. Irmão, se eu estou subindo aqui só para exortar, porque é o que você precisa, o que eu preciso. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Eu não vou mandar recado para... Ai, a pastora pregou, mandou recado. Não, eu não mando recado. Deus manda o recado e eu te entrego. Agora, se eu tiver que falar alguma coisa com você, eu vou chamar, falar, ô Cleide, vem aqui, vamos conversar nós duas. Eu não tenho medo de você. Não tem. Nem um pouquinho. E aqui fala, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na hora que Jesus estiver quase voltando, que é agora,
Nós precisamos falar assim, ô filha, acorda, é na igreja que você tem que estar, é na comunhão que você tem que estar, acorda, acorda, eu estou preocupado com você. Isso não é achar que é mais bonito que os outros. Se eu estou percebendo, Deus está me incomodando, me mostrando, faça, querido. Agora, se você está comendo uma vez por semana só, você vai ficar muito fraco, você vai morrer, você vai ter anemia, você vai ter um monte de problema. É só uma vez por semana, no domingo à noite ainda, 1h30 só, que você come? Você está lascado, fiote, eu quero te avisar. Você está enrolado. Ai, não. Na segunda-feira eu faço isso. Na terça, discipulado. Ah, imagina, eu já sei tudo aquilo que eles ensinam. Sabe? Então por que você não está ensinando? Ai, na quarta-feira, culto. Ai, a pastora Marta. Ai, eu enganei vocês essa semana, né? O pastor pregou quarta, eu preguei hoje, viu? Por isso você veio, Lucas. A Kate e o Eric de novo. Oi, amor. É assim. Eu não sou a pastora que você quer, eu sou a pastora que você precisa. Então, às vezes, nós começamos a levar as coisas para um lado que não é o que Deus tem para nós. E aqui em Filipenses, abre lá comigo, Filipenses 2:1. Eu já acabo. Nossa, mas tá um calor, hein? Esse trem está adiantando, né? Filipenses 2:1. Filipenses lá no finzinho, filho. Achou aí? Filipenses 2:1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Diga, penseis a mesma coisa. Amém? Tenhais o mesmo amor. Diga, mesmo amor. Sejais unidos de alma. Diga, unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Mesmo sentimento, diga. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Larga de ser exibido. Vou traduzir para você. Considerando cada um os outros superiores. Larga de ser exibido, de se achar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Vamos mastigar isso aqui? Vou traduzir para você, Duda linda. Pensar a mesma coisa. Ter o mesmo amor. Não fazer diferença. Que às vezes eu tenho um amor por um e eu não tenho pelo outro. Falar assim, ai pastor, mas você vai me falar, tem uns que é mais fácil amar. É, irmão. Tem uns que é mais fácil amar. É mais fácil amar o pastor Maurício do que a pastora Marta. Eu sei. Mas eu sou mais boazinha. Né, Tiago? Não é? Tiago encontra comigo e já vai saindo lá do outro lado da rua. E ele é forte, eu não tenho medo, não. Às vezes nós não entendemos que nós temos que ter o mesmo amor com esse ou com aquele. Está na palavra. O mesmo sentimento. Aqui fala não ter partidarismo. Sabe o que é? Tomar partido. Dividir. Ah, eu estou com esse. Ah, eu estou com aquele. Sabe o que vai nos levar? Para o inferno e para a falta de comunhão. Ter humildade, considerar os outros superiores a si mesmo. Às vezes a gente se acha tanto. Filho, deixa eu te contar uma coisa. Na hora que você morrer, vai te enterrar, a última coisa que vai desmanchar é o cabelo. Mas vai acabar tudo do mesmo jeito. É tão exibido. Ai, mas hoje eu tenho mais que o outro. Se você continuar desse jeito, você não vai ter nada daqui a pouco. Então nós precisamos entender isso, porque eu acho muito interessante essa palavra, porque nós temos que considerar os outros. Olha que interessante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não faz para aparecer, não faz para exibir, não faz para achar que você é bom demais. Ai, mas eu tenho esse curso, aquele curso, aquele... Eu não interessa o curso que você tem.
Lá no inferno vai com curso e sem curso. E lá para o céu vai com curso e sem curso. O que interessa para Deus é que nós estamos aqui em comunhão, para que a bênção venha sobre nós, para que um fortaleça o outro, para que um acuda o outro. É bom quando alguém te acode, filho? Não é bom? Vocês morreram? É bom quando alguém te acode, William? Que dia que eu te dei uma marmita que sua mulher viajou, você não ficou amando eu? Não quis esquecer essa carinha. Patrícia, ele fez uma cara de feliz, que eu acho que se eu tivesse dado ouro para ele, ele não ficava tão feliz. Homem sem mulher é uma coisa triste, né? Às vezes, nós não entendemos isso, nós achamos que nós somos demais. Nós julgamos os outros, nós apontamos o dedo, e nós esquecemos que é na comunhão que Deus ordena a bênção, amém? Diga assim, é na comunhão. E para a gente pensar a respeito disso, eu quero enumerar algumas coisas que a comunhão nos traz. Por isso que quando você fica ruim, que você está ruim, que o capeta está querendo montar no seu cangote, você passa ali, você não consegue nem olhar na gente. Por isso que às vezes você tem ódio. Eu quero dizer que quem tem ódio é o capeta, não é você. Então vigia, irmão. Olha a comunhão. Tem uns que chegam e falam assim, ai, a pastora me olhou. Lógico que eu vou te olhar. Vou te olhar, vou te vigiar. Vou ver se você está dormindo, Fazia tempo que eu não te via, né, Felipe? Esses meninos vão crescendo, parece que eles não dão muita bola para a gente, né? Custa vir, né? Dá um nervo, não dá? Nossa, eu fico tão nervosa. E aí, a gente começa a olhar o outro de uma maneira diferente quando nós estamos ruins. Aí o seu líder, ou aquela pessoa, o seu pastor, sou pastora, muito prazer, sou pastora. Fala alguma coisa para você, você já cai o beiço. Não quero conversar com a pastora Marta, porque ela é muito grossa. Agora que você percebeu? Por que quando você chegou aqui você gostava? Vocês estão entendendo, meus queridos? Onde há comunhão, Deus ordena a bênção, por isso o diabo nos resiste tanto. Por isso a nossa carne luta tanto contra a comunhão. E aqui tem alguns sentimentos que nós temos, alguns acontecimentos. A unção, a cura, a bênção, a vida e a alegria. Pense em tudo isso. Sabe por quê? O diabo resiste quando vai haver uma bênção grande. O diabo resiste quando vai haver comunhão. Porque na comunhão Deus ordena a bênção. Amém? Amém. E as mulheres que foram, amém? Amém. Vocês sobreviveram? Não foi uma bênção? Nós não voltamos restauradas? Maurício falou assim, credo, parece que deram pilha no você. Você falou que não dormiu de noite. Chegou, foi limpar as coisas, foi guardar a bagunça dele. E falou assim, eu vou pregar, deixa eu pregar. Tá doida, mulher, deu rebite para ela. Sabe por quê? Porque eu fui curada na comunhão. Porque eu fui liberta na comunhão. Porque eu fui abençoada pela vida das irmãs. Eu não fui lá para falar, eu sei tudo, vou ensinar vocês. Sei nada, irmãs. Eu não tenho nada para dar para vocês, não, de mim, da minha carne. Eu fui abençoada pela comunhão com as irmãs. Amém? E aí eu comecei a ver aquilo. E me alegrar com aquilo. Por isso nós temos tanta resistência. Por isso nós temos resistência de ir no encontro e acha que é fútil. Você tem tanta futilidade pior. Larga de ser cara de pau. Você tem muito mais futilidade. Acontece com as mulheres fútil, que não prioriza a coisa que precisa priorizar. Sabe por quê? Porque na comunhão, Deus ordena a bênção, amém? Por isso você foge da gente quando você não está querendo comunhão, porque o inimigo já está lançando na sua mente que nós vamos falar alguma coisa que você não vai gostar. Por isso. Porque a comunhão traz vida, traz alegria, traz satisfação, traz cura, traz bênção. Mesmo que a pessoa, você olhe para ela e fala assim, essa aí é enjoada. Porque nós temos uma mania de julgar. Porque aqui é promessa do Senhor. E Deus, Ele promete e não cumpre? Ele é mais ou menos igual a nós? Não. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Ele não é igual a nós.
Mas qual que é a sua prioridade? O seu sapato novo, mulher? A sua prioridade é o seu cabelo? É a sua roupa nova? É a viagem do final do ano que você está esperando? Está errado! Está errado. E os homens que não se posicionam para colocar essas mulheres no lugar delas? Está errado. Homem mole, por isso que as mulheres dão trabalho. Pare de evitar a comunhão. Porque você está evitando a bênção. Você está evitando a alegria. Você está evitando a satisfação e a prosperidade quando você evita a comunhão. E eu já comecei a gritar muito, eu vou terminar. 1 João, abre lá. João 3,14. Ai, calor. Achou aí? 1 João não é o evangelho, é a carta, lá no fim. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Aí é muito longe. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Quero te fazer uma pergunta. Se fosse necessário que você deixasse de fazer alguma coisa para ajudar alguém, você faria? Se fosse necessário que você abrisse mão de alguma coisa por alguém, você faria? Não estou falando pai com filho, filho com pai. Não estou falando parente, não. Talvez alguém que você nem conheça direito, será que você faria? E aqui fala que nós devemos amar. E a comunhão é amor. Não traz amor. Sabe por quê? Quando você começa a andar junto, você começa a conhecer, você começa a amar, porque você começa a entender que aquele irmão que está ali do seu lado é aquele que vai para o céu com você. É aquele que vai para o céu com você. Então, nessa noite, querido, que toda resistência à comunhão, a koinonia que fala, a sintonia de sentimentos, a realizar algo em comum, pensar, agir e sentir também na mesma sintonia, identificar com o outro, que isso possa acontecer conosco. Que nós possamos entender a questão da comunhão. Aqui em Atos, não precisa abrir, 2,41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sabe por que tem uma cadeira vazia do seu lado? Porque você tem dificuldade de comunhão. Porque aquele que não veio até aqui hoje e está fazendo outra coisa, ele tem dificuldade de comunhão. O inimigo enlaçou. E aqui fala assim no 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Às vezes a gente encontra irmãos, fala assim: irmão, que igreja você está indo? Ah, estou sem igreja. Eu quero dizer que não existe isso. Põe na tua cabeça, isso não existe. Isso não existe se você quer sobreviver, principalmente nos dias do fim. E aqui fala assim, em Atos, eu acho muito interessante, no verso 43, capítulo 2. Em cada alma havia temor, diga comigo, temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe por que talvez você não tenha recebido um milagre ainda? Porque você ainda tem, às vezes, alguma resistência à comunhão. Alguma resistência a aceitar a doutrina da palavra de verdade. Fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós pregamos para você, você aceita. Aí você não consegue perseverar. Você muda de ideia no meio do caminho. Aí depois fala aqui, na comunhão. Diga comigo, comunhão. Amém? E eu quero dizer para você, quando nós não damos valor ao culto a Deus, nós não damos valor a Deus. Quando nós priorizamos outras coisas,
Eu quero dar um recado para você, querido. Nossos cultos aqui, discipulado terça, culto quarta, escola bíblica no domingo de manhã e culto à noite no domingo. Se você fizer outra coisa nessa hora, sendo que você é crente no Senhor e membro dessa igreja, eu quero ler para você isso aqui. Presta atenção que é para você. Quando não damos valor ao culto a Deus, realmente não damos valor a Deus. Ah, e onde está escrito isso? Está escrito que eu escrevi e estou te falando. Porque é isso que a palavra diz. Qual é a sua prioridade? Qual é o motivo da sua vida mais precioso? Ai, é meu marido, ai, é meu namorado. Está errado. Não precisamos ser iguais para que haja comunhão. Amém? Que nessa noite nós possamos entender que é aqui, em comunhão, que Deus ordena a bênção. E a comunhão não é grupinho, não. Não é você falar assim, chamei para ir jantar na minha casa. Isso pode até ser assim, que você tenha um desejo de ter... É aqui, ó. Aqui. Junto com os irmãos, não é só com aquele que você escolheu. Eu gosto muito do Igor. Vou chamar ele para jantar na minha casa. Mas deixa eu ver. Não, Ailson eu não vou chamar. Puxa vida, perdeu a janta. Sabe o que é isso? É quando nós dividimos. Aqui a Bíblia é muito clara com relação a isso. Partidarismo. Eu não preciso levar na minha casa as pessoas que eu não tenho intimidade e afinidade. Mas eu preciso ter comunhão na igreja com todos. Eu preciso congregar. Eu preciso receber o alimento. Agora, eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos ler o Salmo 133 de novo. 133. Viu por que você tem dia que você não tem vontade de vir na igreja, filho? Não é só porque você é preguiçoso, não. Tem mais. Tem mais por trás. A raiz é mais profunda. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Diga assim comigo, vamos fazer. Olha aqui em mim, não precisa ler não, olha aqui em mim. Olha que bonita. Bonita, né? Tudo maçada, com os olhos no fundo. Diga assim, Viu? É assim. Como é bom. Está ficando bom. E agradável. Viverem unidos. Os irmãos. Tá vendo? É assim. Aí vocês viram que vocês falaram alto, até a cara de vocês. Vocês não viram, né? Eu tinha que mostrar. Nem que seja de raiva de ter que falar nessa altura. Olha aqui no verso 2. Diga assim, é como óleo. Precioso. Sobre a cabeça. Até aqui. Sabe o que é o óleo precioso sobre a cabeça? A unção do Senhor vem sobre você quando você está em comunhão. Amém, irmão? Então, na hora que você quiser ficar deitado lá na sua casa de dia de culto, não fique. Porque você está pedindo a bênção na sua vida. Você mesmo, não é ninguém, não é capeta, não é o pastor, não é a igreja, não é o que te traiu, não é o que te magoou, é você. E olha aqui, mais para frente. Estou acabando. 3. É como orvalho de Hermon. Diga, é como orvalho de Hermon. Como orvalho de Hermon. Orvalho esquenta. Orvalho é para atrapalhar assim. Orvalho é igual fogo? Não, no meu tempo era sereno. Maurício fala que sereno não existe. É que ele é sabido. Eu não quero nem estudar ponto de orvalho, ponto de não sei o quê. O orvalho é sereno. Sabe o sereno que a sua mãe falava para você? Não toma sereno, menino, vai doer o ouvido. É esse aí. É bom, é fresquinho. Vai gelando. Moia bobo, sabe? Esse é o orvalho de Hermon. Ele vai te refrescar. Ele vai te aliviar no meio da caminhada, irmão. É na comunhão, aleluia. E depois fala aqui. Mas é muito bonito esse salmo, né? Qualquer dia eu vou recitar ele para vocês. Vocês vão ver que coisa linda. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Ali, sabe onde, filho? Não é na sua casa deitado vendo porcaria na televisão, no computador. Não é na academia fazendo seus músculos aumentar e seu cérebro diminuir. Sabe onde que é? É na comunhão, na igreja, no culto. Presta atenção. O diabo está conseguindo matar o povo de Deus. Porque o povo de Deus está se deixando. Nós fomos curadas esse final de semana porque nós estávamos em comunhão, amém? Nós estávamos em comunhão. Foi muito interessante esse final de semana, o amor das irmãs que me ajudaram a preparar isso. A dedicação. Eu falei que elas abriram mão de tanta coisa, que eu falei, gente, isso é maravilhoso. Mas a unção do Senhor estava lá porque elas entenderam o significado de comunhão. Elas entenderam o significado de abrir mão. Elas entenderam o significado de não ser fútil. De não transferir para outra coisa aquilo que eu tenho que fazer para Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E a unção de Deus veio sobre nós. Deus nos visitou e colocou a nossa casa em ordem. Sabe por quê? Porque teve pessoas que entenderam o significado de abrir mão e de comunhão. Que você entenda. Porque é por isso que a bênção muitas vezes não chega na sua vida. É por isso que você tem depressão, tristeza, opressão, que falta as coisas, que falta desejo. Porque você olha só para o seu ventre. Abra mão da sua comodidade, porque senão você vai ter que abrir mão da bênção e da vida. Ninguém aqui quer morrer novo. Que nessa noite o Espírito Santo possa nos incomodar, para nós entendermos que custe o que custar, haja o que houver. Vocês acham que eu não queria ficar na minha casa deitada hoje, irmãos? Igual você fica alguns domingos, algumas quartas, algumas escolas bíblicas, alguns discipulados. Sabe por que eu não estou? Porque eu entendo que o que Deus fez na minha vida é algo muito grande, e eu não tenho nem direito de pensar nisso, mas eu faço por amor, porque o meu Deus me resgatou de onde ninguém me resgataria. O meu Deus me visitou, me alcançou, teve misericórdia de mim, da minha podridão. Que nessa noite nós possamos entender o significado de comunhão.